O recheio inclui frango cozido e desfiado, que proporciona a base proteica do prato. Azeite, cebola picada e alho amassado são utilizados para refogar e dar sabor ao recheio. Tomate picado, milho e ervilha adicionam umidade e textura ao recheio. Azeitonas picadas, salsinha e cebolinha conferem um toque de frescor e sabor ao recheio. Sal e pimenta do reino são utilizados para temperar e realçar o sabor do recheio. Requeijão cremoso e creme de leite são adicionados para dar cremosidade e suavidade ao recheio. O azeite aquecido em uma panela inicia o processo de refogar. Cebola e alho são adicionados ao azeite quente para liberar seus aromas. Refogar a cebola e o alho até dourarem é crucial para a base de sabor. Este processo de refogar cria a base de sabor para o recheio. Tomates frescos são adicionados à panela, liberando seus sucos naturais. Grãos de milho doce são incorporados, trazendo um toque de doçura. Ervilhas verdes vibrantes são misturadas, adicionando frescor e cor. Azeitonas pretas são adicionadas, intensificando o sabor com sua riqueza. Os vegetais são refogados por alguns minutos, permitindo que seus sabores se combinem. O calor suave intensifica os sabores naturais dos vegetais, criando uma sinfonia de aromas. O frango desfiado é adicionado à panela, integrando-se aos demais ingredientes. A adição do frango desfiado enriquece o sabor da preparação. O tempero com sal e pimenta realça o sabor do frango e dos outros componentes. A integração do sabor do frango garante uma harmonia gustativa no prato final. O processo de temperar o frango desfiado é crucial para o resultado final. A combinação de frango desfiado, sal e pimenta cria um sabor equilibrado e agradável. O requeijão é adicionado ao recheio para aumentar a cremosidade. O creme de leite enriquece o sabor e a textura do recheio. A mistura dos ingredientes deve ser homogênea para garantir a qualidade do recheio. A adição de requeijão e creme de leite resulta em um recheio mais rico e saboroso. A homogeneidade da mistura é crucial para a distribuição uniforme do sabor. O recheio cremoso é ideal para diversas aplicações culinárias. A adição de salsinha e cebolinha picadas ao recheio proporciona um toque de frescor e cor vibrante. Salsinha e cebolinha são ervas aromáticas que realçam o sabor do recheio. O frescor das ervas equilibra a riqueza dos demais ingredientes do recheio. A cor vibrante das ervas picadas torna o recheio visualmente mais apetitoso. Após a adição das ervas, o recheio é reservado para uso posterior. O recheio, agora enriquecido com ervas frescas, está pronto para ser utilizado em diversas preparações culinárias. Os ingredientes essenciais para a massa incluem leite, óleo e ovos. A farinha de trigo é um componente fundamental na preparação da massa. O fermento em pó é crucial para o crescimento e a leveza da massa. Uma pitada de sal realça o sabor da massa. O liquidificador é utilizado para misturar líquidos, como leite, óleo e ovos, a fim de criar uma mistura homogênea. A mistura é batida por aproximadamente 2 minutos para garantir a completa integração dos ingredientes. O processo de liquidificação resulta em uma mistura aerada, incorporando ar para uma textura mais leve. A homogeneização dos líquidos garante uma distribuição uniforme dos ingredientes em toda a mistura. A aeração e homogeneização são cruciais para a textura e consistência ideais da preparação culinária. A farinha de trigo é adicionada à mistura líquida inicial. O sal é incorporado à farinha antes de ser adicionado à mistura. A mistura é batida para garantir uma distribuição uniforme dos ingredientes. O processo de mistura continua até que a massa se torne homogênea. A homogeneidade da massa é essencial para a qualidade do produto final. A massa deve estar livre de grumos para garantir uma textura ideal. O fermento em pó é um ingrediente essencial para o crescimento da massa. A adição do fermento em pó à massa
deve ser feita de forma delicada. A mistura da massa com fermento em pó deve ser feita com 1 colher, evitando o uso de batedores. O uso de batedores pode resultar na perda da aeração da massa. Manter a aeração é crucial para obter uma massa leve e fofa após o cozimento. Untar e enfarinhar uma assadeira impede que a torta grude, facilitando a remoção após o cozimento. A camada de gordura cria uma barreira entre a massa e o metal, evitando a aderência durante o processo de cozimento. A farinha adere à gordura, formando uma superfície antiaderente que auxilia na remoção da torta. A técnica de untar e enfarinhar é essencial para garantir que a torta mantenha sua forma e integridade ao ser desenformada. O uso de uma assadeira média é ideal para o preparo de tortas de tamanho padrão, garantindo um cozimento uniforme. A primeira camada da massa é cuidadosamente despejada na assadeira, formando a base estrutural da torta. A distribuição uniforme da massa garante uma base sólida e equilibrada para os recheios subsequentes. Esta etapa inicial é crucial para a integridade e a apresentação final da torta. A consistência da massa e a precisão no despejo influenciam diretamente a qualidade da base da torta. O recheio de frango é espalhado uniformemente sobre a massa. A distribuição uniforme garante que cada porção contenha uma quantidade equilibrada de recheio. O recheio cobre toda a superfície da massa, desde o centro até as bordas. A cobertura completa da massa maximiza o sabor em cada mordida. A massa restante é cuidadosamente despejada sobre o recheio. Este processo garante que o recheio fique completamente coberto pela massa. A cobertura completa é essencial para o cozimento uniforme e a apresentação final. A camada final de massa sela os sabores e a umidade do recheio. O resultado é uma torta ou quiche com uma base e cobertura perfeitamente equilibradas. Este método garante uma textura e sabor consistentes em cada porção. Queijo parmesão ralado pode ser adicionado à torta para criar uma crosta dourada e saborosa. A adição de queijo parmesão é opcional, permitindo personalizar o sabor e a textura da torta. O queijo parmesão contribui para uma casquinha crocante e um sabor mais intenso na torta. A quantidade de queijo parmesão pode ser ajustada para atender às preferências individuais de sabor. A torta é colocada em um forno pré-aquecido a uma temperatura de 180 do 4C. O processo de cozimento da torta leva aproximadamente 40 minutos. A torta está pronta quando sua superfície adquire uma coloração dourada. A firmeza da torta é um indicador de que o cozimento está completo. A combinação de cor dourada e firmeza indica que a torta está perfeitamente assada. A torta, ao ser retirada do forno, apresenta uma coloração dourada e uma textura visivelmente firme. O calor do forno contribui para a caramelização dos açúcares, resultando na cor dourada característica. A firmeza da textura indica que o processo de cozimento foi completo e a estrutura interna da torta está estável. O aroma liberado durante o cozimento é um indicador sensorial da complexidade e qualidade dos ingredientes. O processo de amornar a torta permite que ela seja cortada com mais facilidade. Ao amornar, a estrutura interna da torta se estabiliza, evitando que ela se desfaça ao ser cortada. O resfriamento controlado da torta otimiza sua apresentação e integridade estrutural. Deixar a torta amornar por alguns minutos antes de servir melhora a experiência gustativa e visual. A torta é dividida em fatias uniformes, prontas para serem servidas. O recheio cremoso da torta contrasta com a textura fofinha da massa. Cada fatia revela a combinação perfeita entre a doçura do recheio e a leveza da massa. A torta, ao ser servida, exala um aroma convidativo que estimula o paladar. A apresentação cuidadosa da torta realça a experiência gastronômica.
Carne moída é uma opção popular e versátil para recheios. A atum e sardinha oferecem alternativas de recheio ricas em ômega 3. Palmito é uma opção de recheio leve e saborosa, ideal para vegetarianos. Brócolis e outros legumes proporcionam recheios nutritivos e ricos em fibras. Substituir parte do leite por iogurte natural resulta em uma massa mais fofinha. O iogurte natural adiciona umidade e acidez, contribuindo para a textura macia da massa. A acidez do iogurte ajuda a quebrar as proteínas do glúten, tornando a massa mais tenra. A umidade extra do iogurte impede que a massa fique seca durante o cozimento. O uso de iogurte natural confere à massa uma textura mais leve e aerada. O congelamento de tortas assadas permite a preservação prolongada e o consumo facilitado em porções. Fatias individuais de torta são embaladas separadamente para evitar a formação de cristais de gelo e a perda de sabor. A embalagem adequada é crucial para manter a qualidade da torta durante o congelamento e o descongelamento. O descongelamento gradual das fatias de torta preserva a textura e o sabor originais. O aquecimento de uma torta congelada pode ser efetuado tanto em um micro-ondas quanto em um forno convencional. No micro-ondas, o aquecimento ocorre através da agitação das moléculas de água presentes na torta. O forno utiliza o calor seco para aquecer a torta, transferindo energia da superfície para o interior. O tempo de aquecimento no micro-ondas é geralmente mais curto, mas pode resultar em uma textura menos uniforme. O forno proporciona um aquecimento mais uniforme, preservando a textura e o sabor da torta. Embora demande mais tempo, a escolha entre micro-ondas e forno depende do tempo disponível e da preferência pela textura final da torta. A torta é apresentada como um produto final pronto para consumo. O recheio cremoso é um componente-chave na experiência gustativa da torta. A massa fofinha complementa o recheio, proporcionando uma textura agradável. A combinação do recheio cremoso e da massa fofinha cria uma harmonia de sabores e texturas. Incentivo a experimentação da receita, destacando a praticidade e o sabor. Convite ao espectador para compartilhar dicas e variações da receita. Apresentação de diferentes variações da receita, demonstrando a versatilidade. Destaque para os ingredientes-chave que realçam o sabor e a praticidade da receita. Reforço da ideia de que cozinhar pode ser uma atividade prazerosa e acessível a todos.